mas são 8 em benfeitorias. E todos eles estão alugados nesse presente momento. A gente tem posse direta e com contrato certinho. E tem um que o Adriano está morando que está em posse direta dele. Tá. Quando a gente não tem aquela posse de 5 anos, 10 anos, 15 anos, que é a posse completa, dá para a gente recuperar de outro jeito. Qual que é a abertura, o pulo do gato? Nós vamos ter que entender dois institutos. O primeiro é a soma da posse e o segundo é a posse complementar. A soma da posse, nós temos duas formas de utilizar. A soma da posse pode ser originária, então nós vamos fazer uma ação de uso capião no nosso nome, usando a posse de terceiro. Normalmente do pai, da mãe, dos avós, dos tios, dá para fazer. Quando não é possível a soma da posse originária, aí nós vamos pensar na soma da posse derivada. Nós vamos ter que criar algum contrato ou alegar que, por mais que não foi mencionado no contrato, foi comprada a posse. O contrato correto é a cessão de direitos possessórios e afins com uma cláusula de soma de posse. Mas quando a gente tem um contrato de gaveta, uma escritura pública, dá para alegar, porque por mais que não tenha a cláusula, mas fica subjetivo que comprou a posse. Daria para trabalhar nessa linha. A posse complementar, a partir de 2018, um tema muito atualizado. Uso capião tinha que ter a posse. 10 anos, 5 anos, 2 anos. Hoje não. Hoje eu posso fazer um uso capião e aquele lapso temporal que a ação judicial de uso capião demorar vai ser contado, vai ser contabilizado. Só que como nós estamos falando de uma posse de 1 ano e meio, trabalhar com a posse complementar numa ação de uso capião constitucional pode ser que dê certo, porque o uso capião constitucional precisa de 5 anos. Só que, por outro lado, não é um imóvel só, são vários. Então, já de cara, nós temos que excluir o uso capião constitucional, porque nós não vamos brigar por um imóvel, mas são vários, pelo menos 3. O ideal aí seria o quê? Fazer o uso capião extraordinário de cada imóvel, de forma individual. Não dá para fazer uso capião de todos os imóveis numa ação só. Tem que ser separado. Essa ação de uso capião, nós vamos ter que trabalhar com a tese da soma da posse, nós não temos outra, e a tese da posse complementar. Cada uso capião, de forma autônoma, exclusiva, individual, trabalhar essas teses. Se o juiz ou a juíza entender que cabe soma de posse, ótimo, ganhamos a ação, resolveu o problema. Se o juiz não entender, juiz ou a juíza entender que não completou o lapso temporal, pelo menos, gente, a gente usou o uso capião como guarda-chuva. Ou seja, segurou a ação 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o pior já passou, conseguiu fazer um acordo, forçar um acordo, conseguiu suspender uma decisão, e aí perdeu a ação. Deixa ocorrer o transjulgado e distribui de novo. Porque o uso capião não faz coisa julgada material. Uma vez que eu faço uso capião, não posso distribuir nunca mais de novo. Pode sim. Junta lá a certidão de breve relato do uso capião que foi distribuído, explica que por um lapso ocorreu a improcedência do pedido, mas o tempo todo a gente continua fazendo posse. Nós não temos outro meio senão fazer uso capião ainda desses imóveis. Porque hoje, qual que é a situação mais favorável para nós? É a posse. O enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil classifica a posse como um direito sui generis, um direito autônomo em relação a qualquer outro direito. Como nós só temos a posse, não temos o registro, é que nem o UFC, a luta UFC, né? O cara que é bom lá de chão, ele leva o outro pro chão, porque ele sabe que ele vai ganhar. O outro vai na capoeira, o outro vai no boxe. Hoje, para nós, a posse seria o boxe. Nós teríamos que levar o combate no soco, porque é a posse que nos favorece. O que a gente teria que fazer, então? Então, um uso capião artesanal, onde nós iríamos utilizar a tese da soma da posse, para alegar uma posse de pelo menos 10 anos, ou 15 anos. Essa tese da soma da posse, nós vamos ter que plantar, né? Vamos ter que falar, é a posse dele, é a posse dela, plantar. Acha que prova testemunha é possível? Possível. Acho que sim, né? O meio mais prático seria esse. Além da prova testemunhal numa audiência, um outro meio bom também seria uma declaração. Então, nós pegaríamos o quê? Faríamos uma declaração simples de uma folha, tem até nome, chama termo de ciência, ou declaração de anuência, ou declaração de ciência, tanto faz. Eu, nome completo, vírgula, nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF, declaro para todos os fins de direito que fulano comprou a posse de fulano, ou recebeu de doação, que tinha a posse há mais de 15 anos, há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, de forma mansa, pacífica e com ânimos domini. Data, assina e reconhece e firma. Se a gente conseguir 3 declarações dessa, pronto. A nossa soma de posse, apesar de não ser contratual, já surte efeito. Está no Código Civil
e está no enunciado 494 da quinta jornada, né? O 492 ele fala da posse sui generis. O 494 ele fala que pode a soma de posse, mas o risco é que eu assumo as falhas da posse do outro. Mas é normal, né? Como eu estou fazendo uso capião no meu nome, mas com a posse de outros, se ele tiver vícios, contradições, é claro que eu vou ser prejudicado. Dá para consertar, hein, gente? Dá para consertar. Mas olha, qual seria, doutor, a posse do outro? A posse do outro seria a soma de posse derivada, nesse caso. Seria mais fácil provar a soma de posse derivada. Nesse uso capião nosso, nós teríamos que usar o quê? O uso capião do artigo 1238 do Código Civil, porque é o único uso capião de 36 espécies que permite a má-fé. Não que a gente esteja de má-fé, mas se o juiz ou a juíza enxergar isso, ele não pode combater a nossa ação. Ele não pode antecipar o julgamento, porque no artigo 1238 está escrito, no parágrafo único, esse uso capião poderá ser utilizado independente de boa-fé. Então, o juiz ou a juíza enxergando má-fé, ele não pode fazer nada, porque mesmo com má-fé dá para ganhar esse uso capião. Nessa situação, teria que ser do artigo 1238, o uso capião teria que ser exatamente esse, de 36 espécies, teria que ser judicial, não poderia ser feito de forma extrajudicial, porque nós teríamos que usar o processo judicial para instruir, ganhar tempo, instruir no decorrer do processo, talvez uma inspeção judicial, uma antecipação de perícia, uma audiência de instrução e julgamento para escutar testemunhas. A grande saída nossa seria o quê? Deixar muito claro que a gente deseja que tenha uma audiência de instrução e julgamento, isso é importante, para apresentação de testemunhas, e fora isso apresentar pelo menos 3 declarações. Declarações de ciência ou declaração de anuência, de pessoas que a gente possa confiar, declarando a posse de quem nos passou a posse. Porque a gente tem que fazer posse do outro. Um dos maiores erros dos colegas advogados e advogadas, quando usa a soma de posse, é bater na posse do cliente. Só que a gente não pode esquecer que a soma de posse não é a posse do nosso cliente, é a posse do outro, né? Então é a nossa saída, hein? Esse uso capião do 1238 e judicial. Então nós já definimos aqui o procedimento, já definimos aqui de 36 espécies qual nós vamos usar. 1238, Código Civil. Quais são as teses impostas nesse uso capião? Teríamos que trabalhar com a soma de posse, nós vamos fazer correção disso e prova disso na audiência de instrução e julgamento, sob pena de cerceamento de defesa. Se o juiz não marcar essa audiência, nós vamos recorrer com efeito suspensivo do recurso de apelação para ganhar tempo e falar que ocorreu o cerceamento de defesa. Se o juiz não marcar, ou a juíza não marcar essa audiência. Então a prova da soma de posse, nós vamos fazer com prova oral, seria o depoimento pessoal das partes e testemunhal, numa audiência de instrução e julgamento. E nós vamos fazer também nessa ação, isso é muito importante, o uso da posse complementar. Nós temos que trabalhar com essa posse complementar, porque se o juiz fala, não, eu não concordo com essa soma de posse de 15 anos, não, é muita coisa, eu acho que tem uma soma de posse de 5. A posse complementar, dependendo do tempo que demorar esse processo, ela já resolveu o nosso problema. Então, por questão de segurança, a gente trabalha com as duas. Esse uso capião, então, ele vai ter a tese. Quais são as teses dele? Nós temos que trabalhar com a posse somada, complementar, posse mansa e pacífica, ânimos domini. Esses 3 requisitos, 3 pressupostos é comum a qualquer uso capião. Aí o algo a mais, a cereja do bolo, o pulo do gato, seria o quê? O enunciado 492, explicando que a posse é sui generis, para a gente conseguir brigar, para conseguir ficar na briga. Teríamos que alegar também a súmula 237 do Supremo. O que diz a súmula 237 do Supremo? O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então, esse uso capião para nós, olha que interessante. Claro que nós vamos buscar o registro, a propriedade dos imóveis. Mas esse uso capião distribuído de forma autônoma, né, cada casa, cada imóvel, a respectiva ação, nós vamos usar para nos defender. Porque amanhã ou depois, se esse inventário chega ao fim e ocorre o registro formal de partilha, pronto, de herdeiro virou coproprietário. E o coproprietário tem o direito de usufruir de várias ações. Reivindicatória, emissão na posse, resgate, ação publiciana, ação de alienação judicial ou, né, a extinção de condomínio, arbitramento de aluguel. Nós não podemos ficar vulneráveis. Se algo acontecer nesse sentido, a hora que vir a ação, nós temos uma baita tese de defesa, que é usar na nossa contestação, contra qualquer ação dessa, o uso capião que está em andamento, conforme súmula 237. Ou seja, criamos a saída pela tangente. E fora que dá para pedir a suspensão de qualquer ordem judicial de desocupação. Né? E sem falar
que se piorar a situação, a gente não der certo com um juiz ou com o outro, dá para recorrer, pedir efeito suspensivo, dá para pensar no embargo de terceiro. Então seria aí a linha da estratégia, a única que nós temos de fato, né? Doutor, o senhor não vê nenhuma obstrução hoje pelo inventário estar aberto, a gente abrir essas usucapiões e ser, por algum motivo, uma oposição à posse? Porque, de fato, hoje não teve uma demanda autônoma ajuizada, a gente não tem oposição até então, certo? Na verdade, é claro que tem juiz conservador, juiz é desatualizado. Em primeiro grau acontece muito. Nós temos as varas especializadas de uso capião. São sensacionais, né? Você peticiona do jeito mais simples, não tem réu, que o uso capião não tem réu, uma ação declaratória, não é uma ação contra ninguém. Essas varas menores, varas únicas, é 880. Ou ela te ajuda muito, porque o juiz, a juíza gosta do assunto, ou ela te atrapalha muito. É um juiz, uma juíza completamente perdido. Ele julga aí um divórcio, uma separação, alimentos, colisão de veículo, danos morais de direito do consumidor, e vai julgar o uso capião. Ele e a equipe dele, o assessora, não gosta do assunto, só faz melança, né? Mas o bom é que o uso capião, ele está pacificado, que é possível o uso capião objeto de herança. Quem decidiu isso foi o Superior Tribunal de Justiça. Hoje, quando a gente digita no Google, uso capião de herança, o próprio Google fala, é possível, o Google, né? Respondendo, graças à decisão que ocorreu em 2016. O Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma, chegou à conclusão que é possível. Então, esse uso capião, o que a gente poderia fazer? Trabalhar muito bem com essa jurisprudência. Falar, é possível, o Superior Tribunal de Justiça já falou que sim. Falar que não é uma afronta ao princípio da função social da propriedade. Seria uma afronta ao princípio constitucional. Pré-questionamento. Nós temos que trabalhar nessa peça inicial, exordial, o pré-questionamento, o cerçamento e defesa, porque se algo der errado em primeiro grau, pela incompetência do juiz ou da juíza, a gente consegue chegar em terceiro grau. Em terceiro grau está pacificado isso. Perfeito. Eu até tinha vislumbrado uma outra hipótese que eu acredito que seja concomitante no primeiro momento, porque, assim, essa saída da uso capião, para mim, é brilhante. É realmente algo que a gente vai utilizar, tem de utilizar. Mas, assim, existiria algo que a gente poderia fazer dentro desse inventário, porque eu tinha pensado assim, com fito tão somente protelar ou algo do tipo, entrar nesse inventário com alguma defesa ou algo do tipo, para que... Porque, assim, a gente aqui do Rio de Janeiro, as varas cíveis, as varas família aqui, os juízes, eles não são especializados nem um pouco em nada ligado a direito real. Nada. Eu percebo isso. Eu fiz uma sustentação oral para a Sara, né? A Sara é uma aluna da pós-graduação, da Escola Superior Universitária. E aí ela pediu para fazer a sustentação, eu falei, claro, Sara, vamos lá. Aí fui lá, professor dela, com muito amor, fui lá ajudar ela. E foi online, né? E aí eu fiquei muito feliz porque o Tribunal de Justiça do Rio, nós temos 12 decisões de uso capião nos acórdãos, mencionando o meu livro, Direito Imobiliário de AZ. E aí um desembargador me reconheceu e eu fiquei muito feliz, falei obrigado por usar minhas obras. Então foi muito legal, né? Ainda bem que foi gravado, ficou gravado nas redes sociais, foi muito legal. Mas eu percebo isso, principalmente em primeiro grau, a dificuldade de conhecer o tema posse, né? É o primeiro grau que é o problema. É o problema. Alguns juízes aí marcam audiência justificativa, justificação, isso, que é uma audiência própria das ações possessórias. Isso. E não é própria das petitórias. Então existe uma confusão muito grande aí. É ruim, infelizmente. Falta um pouquinho mais de carinho. E olha só, o Rio de Janeiro, nós temos 75% de posse no Brasil. O Rio de Janeiro hoje nós temos 82%. 82% dos imóveis no estado do Rio de Janeiro são irregulares. Então olha o mercado para fazer regularização de imóveis. Olha como o judiciário teria que enxergar com bons olhos, ajudar, incentivar. Infelizmente é Brasil, né, gente? Mas então, a nossa preocupação, tanto no inventário quanto no ação autônoma, na ação autônoma a gente até... Mas eu gostei da ideia, viu, doutor? Eu gostei da ideia. Eu faria isso. Perfeito, doutor. Estrategista. A ação de uso capião, faria a distribuição dela primeiro e posteriormente ia lá no inventário. Falou, ó, juiz, deixa eu explicar aqui, ó. Né? Deixa eu explicar. Esses imóveis que estão alegando que faz parte do espólio, não faz parte não, viu? Não faz parte não, porque é objeto de uso capião. Requer a retirada. Sabe por quê? Aqui em primeiro grau acontece, eu acho teratológico, mas acontece na ação do inventário, nas primeiras declarações mesmo, ocorreu um pedido petitório, por vezes até possessório também, eu já vi acontecer, e o juiz simplesmente lá deferiu uma reintegração de posse, emissão na posse, com decisão interlocutória de mérito. Eu já tive problema com decisões absurdas já. Já aconteceu
um caso que o juiz deu uma reintegração de posse e o pedido era de arbitramento de aluguel, aí no Rio de Janeiro. Aí nós tivemos que correr atrás, né? Falar, não, peraí, o pedido objeto é arbitramento de aluguel, como que pede a desocupação do imóvel? E a parte contrária fingiu demência. Falou, não, realmente o pedido é para desocupação, requer a emenda inicial. Foi dose, foi sofrido. Foi 3 dias aí na porta para conversar com um, para conversar com o outro, fora, mas deu certo. Então, aí eu acho que a gente também teria que visualizar no inventário tendo algum risco, porque pode ser que ele não peça em primeiras declarações, tranquilo. Agora, mas se pedir, a gente monitora, né? O lado bom, que avisando o inventário vai criar tumulto, vai atrasar o inventário, dá para pedir citações, e a citação atrasa muito, né? Dá para ganhar tempo. O lado ruim, que se habilitando no inventário, eles vão descobrir o uso capião. Então, é uma faca de 2 gumes. Na verdade, eles vão provavelmente se habilitar ao uso capião, as ações de uso capião. Isso não é ruim, porque o uso capião a gente não perde por causa de uma contestação ou habilitação. A gente perde para nós mesmos, né? É uma ação declaratória. Mas é ruim porque eles vão aparecer na ação. Então, talvez, faz a distribuição das ações de uso capião, vai indo. O inventário, a hora que o inventário estiver muito avançado, praticamente no final, já quase na expedição no formal de partilha, praticamente para sentenciar, aí sim aparece lá, pede uma audiência de conciliação para explicar, alguma coisa assim. Aí tudo bem. Porque se ele não fizer nenhum pedido desse no inventário, para a gente é excelente. A ação autônoma a gente usa, de fato, como matéria de defesa a possessória, a uso capião, na possessória ou na petitória, estaria tudo certo. A única dificuldade mesmo é a gente monitorar no inventário para não ocorrer nas primeiras declarações o pedido, correr o risco do juiz dar uma juizite e deferir. Perfeito, doutor, perfeito. O doutor é estrategista, parabéns. Solta aqui as ações dos capião, distribui protocolo, vai rastreando. Tá vendo que o negócio tá andando muito rápido, pum, aparece. Porque aí já tá no final, já a partir da citação. Tenta pegar os confrontantes, antecipar as citações, verificar com o juiz ou a juíza se ele aceita, né? Alguns juízes defendem que existe a ordem citatória nos capião, é um entendimento mais conservador. O entendimento atual, principalmente de São Paulo, Rio Grande do Sul, das áreas especializadas, que você pode fazer isso. Depois, cada um que faça uma ação autônoma de nulidade. Então tenta antecipar a citação, faz o pedido do uso capião redondinho. Agora vamos fazer um checklist. Nesse uso capião não pode faltar, então, o enunciado 492, não pode faltar a súmula 237, tem que ser do artigo 1238, e a gente precisa trabalhar essa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Se digitar no Google, doutor, uso capião de herança, é a primeira ou a segunda jurisprudência que já aparece. Inclusive tem uma recente também que usaram o meu nome, o doutor vai ver, dentro do acordo, vai ver que mencionaram o meu livro lá. Não, eu li o seu livro já diversas vezes, eu tenho, porque é algo que a gente guarda com carinho, a gente cria familiaridade com o autor conforme a gente vai estudando na obra. Então o senhor está falando de amizade comigo, mas eu já tenho uma, mesmo que unilateral, antes com o doutor. Legal, a gente vai criando familiaridade, claro. bem saber como é. Então eu sei que existem essas teses, mas é porque, como esse caso é muito atípico, a gente fica, por ter que ter uma visão sistêmica, fica um pouco complicado da gente tomar decisões assim. Então a gente tem que consultar o máximo que a gente puder. E a verdade é uma só, a advocacia solitária ela é muito triste, né, doutor? A mentoria é maravilhosa, ela é particular, ela é exclusiva, o doutor divide responsabilidade, juntos a gente chega a uma conclusão, é gostoso, e às vezes a gente vai perguntar para um amigo de faculdade, o ego é terrível, né? Ele te ensina errado, ele te dá um palpite totalmente fora, aí você perde tanto tempo quebrando a cabeça para entender o que ele quis dizer e não dá em nada, porque foi uma orientação equivocada, né? É que, na verdade, aqui, a gente buscando esse tipo de contato, não houve nenhum tipo de efetividade, vamos assim dizer. Não, esse pensamento construído é um pouco difícil da gente ter. A gente procurou no Floripa, não teve, enfim. Não teve uma assistência direta como a gente está tendo agora. Conta comigo, sempre que vocês precisarem de uma mentoria, de um bate-papo, uma correção de peça, um ajuste, somar, né? Eu estou à disposição, sim. Hoje nós prestamos serviços de pareceres e mentorias para advogados, 40 a quase 80 por mês, dependendo do mês, né? Então, é muito legal, muito bacana. Eu tive a possibilidade de advogar para um cartório no Rio de Janeiro, quase 2 anos. O cartório tinha muito problema em relação à situação de dúvida, do universo, mandado de segurança.
deu certo, né? O trabalho foi bonito, foi bem desenvolvido. Tô à disposição, vocês ganharam um amigo aqui pra vida, viu, gente? E faz a pós, doutor, faz a pós. Entra na plataforma ESO, faz os cursos gratuitos, que a gente não pode gastar, né? Tem vários cursos gratuitos homologados pelo MEC. E a pós custa R$ 958,80. A pós de direito imobiliário. E aí você termina essa, você faz a outra, que é registrar notarial com ênfase em regularização de imóveis e direito notarial. Faz, doutores? Faz sim, faz. Vocês vão gostar. A gente vai se divertir. É online, mas tem plantão de dúvida. E no plantão de dúvida dá risada, conta caso prático. É ao vivo, né? E o caso de pegar? Então, isso agora é só parte. Doutor, no caso de vocês pegarem a ação, assim, é um valor acessível? Eu posso ajudar, claro, assumindo a demanda. Mas, como a gente está lidando com o advogado, talvez eu possa contribuir muito mais com mentorias. Ou seja, fez a peça de uso capião. A peça é praticamente idêntica uma da outra ali, dos 3 imóveis. Talvez, se quiser, se achar importante, se achar interessante, marca uma mentoria. Aí o que nós vamos fazer? Corrigir peça por peça. Corrigir, dar uma sugestão, conversar um pouquinho sobre as peças, para ver se as teses estão corretas, tudo bonitinho. Deu ok? Faz o protocolo. Aí lá na frente vem um despacho confuso. Eu estou à disposição para sanar esse despacho confuso. Apareceu alguém se habilitando, contestando. Quer ajuda minha na defesa, na contestação. Talvez eu consiga ajudar muito bem conduzindo com mentorias. E não precisa de muitas, 3 mentorias, vai, até o final do processo, um exemplo, né? Dá para fazer. E a gente vai fazer nesse modelo, o custo é bem menor. Pode fazer mensalmente. Eu vou aprendendo também. Que nem vocês terminaram a peça. Vamos bater um papo, vamos marcar para dividir responsabilidade, para a gente acrescentar. A gente marca lá, faz a correção. Essa plataforma é maravilhosa. Dá para eu consigo abrir aqui, vocês conseguem abrir aí, juntos vamos alterando na hora, pelo drive, é muito legal. E juntos nós somos mais fortes. Mas eu faria assim, gente, faz vocês, para aprender, para evoluir, faz após. Rio de Janeiro, muitos imóveis regulares. O Rio de Janeiro precisa de vocês, gente, precisa de vocês. Viu? Verdade. E vocês têm um amigo, têm um mentor, têm um escritor aqui para ajudar vocês não estão sozinhos, não. Eu tô só aqui para proteger vocês. Tá? E a questão da... tem uma outra questão também, que é verdade, acabou passando ao largo, mas supostamente, há uma outra herdeira, por quê? O Francisco, além do Anderson, deixou aparentemente uma outra filha fora do casamento, não registrada ainda. Ai, meu Deus do céu. Por isso, esse uso capião tá mais urgente que nunca, hein, gente? Deus do céu, agora parece um filho. Senhor. A gente pensou até em usar o nosso favor, entre aspas. Porque a gente conseguiria um acordo mais fácil com ela, que ainda não tem ciência, para mesmo que parcialmente identificar com uma parte dos bens. E a gente pensou, caso houvesse, de fato, uma possibilidade dela aceitar um acordo nosso, como ela é uma herdeira necessária, ela excluiria, porque assim, o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Excluiria essa tia que tio primo que ele não queria deixar os bens. Já começaria por um ponto favorável aí. Só que o senhor enxergaria de que forma estando pelo lado dela? Porque eu pensei em entrar no inventário falando que ela é uma possível herdeira, pedindo sobrestamento, até resolver uma investigação de paternidade e aí seguir. Eu vou fazer o papel do advogado diabo então, hein? Eu seguiria essa linha que o doutor falou. Eu me habilitaria no processo, eu iria pedir a suspensão e antes de entrar no processo eu faria a distribuição da ação de investigação de paternidade. Então, isso, exatamente, antes. E se desse certo, ótimo. Se desse errado, depois eu faria a petição de herança. Saiu o formal de partilha, petição de herança, pedindo a nulidade de tudo. Entendi. Mas esse seria o nosso coelho na cartola, assim, né? Porque, assim, ela não sabe de nada ainda, né? A gente tá procurando essa pessoa, né? Basicamente. Então... É uma carta na manga. O uso capião vai resolver essa situação, provavelmente, mas é uma carta na manga, porque vamos dizer que o formal de partilha chegue ao final, algo aconteça lá e seja turbinado. Se ela aparecer de fato, e de fato quiser tentar resolver essa situação conosco, ela pode fazer uma ação que chama petição de herança. Qual que é o objetivo dela? Pedir a nulidade de tudo, uma vez que ela foi omitida no inventário, como herdeira. Perfeito. Excelente. Então, assim, então a gente não entra em contato agora não. Faz a parte dos capião. Faz a parte dos capião para aproveitar a posse como sui generis, né? E você vê a posse, como tem doutrinador e como tem jurista desatualizado. Esse é um problema sério no nosso país também, né?
às vezes a pessoa faz um nome, e eu cobro muitos alunos na posse, vocês vão fazer posse comigo, vocês vão ver. Vocês vão ver que eu puxo a orelha no sentido, porque eu quero sucesso, eu quero que vocês resolvam a situação, fiquem conhecidos. Isso é um amor que eu tenho. Eu fico muito feliz, e isso acontece. Então, eu vejo muita doutrina desatualizada. O doutrinador fica batendo em direitos reais. Poxa, a posse faz 12 anos que ela se tornou um direito sui generis. Como que você vai falar que a posse é um direito real? Não é mais. Ou seja, a posse eu posso comprar, posso vender, posso declarar no imposto de renda. Quer ver um maior exemplo? Que a gente acaba com o assunto, quando alguém for discutir com a gente? Divórcio. O Superior Tribunal de Justiça decidiu. Divórcio, o imóvel irregular entra na partilha de bens. Acabou. É o reconhecimento natural da posse. Não tem mais conversa, né? E aí tem doutrinador antigo, de capa verde aí, que fica falando que a posse é direito acessórios. Inclusive, fui convidá-lo para participar de um evento. Ele falou, eu inventei o direito imobiliário. E eu sou muito bocudo, né? Falei assim, então o senhor tem 1000 anos, então? Porque o direito imobiliário apareceu lá nos primórdios, né? Mas vamos fazendo o nosso trabalho com humildade e deixa quem é arrogante, né? É isso aí. Contem comigo, gente. Qualquer coisa estou à disposição, tá? Fiquem com Deus. Boa sorte aí. Tá, professor, aí qualquer coisa a gente marcou. Tá bom, marca assim, é um prazer ajudar. E também se não marcar, se ganhar, avisa que eu toco o sino lá, o sino da sorte. Vai junto, tá certo, vai junto, tá? Tá certo. Obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Tá ótimo, valeu.